Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, tudo bem com você? Você que está me acompanhando nessa série de estudos da Bíblia, ou você que chegou pela primeira vez, é o primeiro vídeo que você está assistindo, muito prazer. Eu me chamo Matheus, sou professor aqui na classe bíblica que nós temos na nossa igreja, da Escola Sabatina, e nós estamos estudando nesse trimestre, ou seja, nesse período de 3 meses, essa lição que fala sobre apologética, ou seja, sobre como defender a nossa fé. Nós estamos estudando temas relacionados à fé cristã e como nós podemos responder perguntas difíceis que podem ser feitas a ela. Nós já estudamos sobre como responder perguntas difíceis e sobre como falar de Jesus defendendo a nossa fé. Nós estudamos semana passada sobre como a fé muitas vezes pode bater de frente com a filosofia e como nós podemos responder perguntas filosóficas a respeito da fé. E hoje nós vamos responder uma pergunta muito interessante. Como nós podemos conciliar religião e ciência? O título da lição dessa semana foi A Assinatura do Designer. E nós vamos ler hoje algumas passagens bíblicas que nos mostram como a ciência, na verdade, ao contrário do que muitos ateus militantes pregam, não contradiz a religião. E não sou só eu que estou falando, muitas pessoas, inclusive inteligentes, chegaram à mesma conclusão. Mas antes de nós estudarmos tudo que a lição nos mostra, quero fazer uma oração com você. Me permite? Santo Deus, amado Pai, estamos agora em Tua presença para te agradecer pelo Senhor estar cuidando de nós até aqui. Pai, obrigado pela vida dessa pessoa que está me ouvindo. Obrigado pela oportunidade que nós estamos tendo agora de estudar a Bíblia. E a oportunidade que estaremos tendo também de entender que a ciência, as descobertas científicas, ao contrário do que muitos dizem, não contradizem a palavra de Deus, mas mostram a assinatura de um Deus amoroso e que se importa conosco e que Ele está presente em cada momento da nossa vida, pronto para nos salvar. São essas bênçãos que nós te pedimos, nos dê a iluminação e o entendimento para estudar esse assunto. É o que eu te peço e desde já te agradeço, no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. A lição trouxe uma história muito interessante e eu quero conversar sobre ela com você. Ela traz a história de um cientista britânico do século passado chamado Antony Flew. Ele foi um nome muito conhecido no meio acadêmico por causa dos seus livros, das suas publicações. Ele era um homem muito inteligente e ele era defensor de um ateísmo militante. O que seria um ateísmo militante? Não é simplesmente ter a crença de que Deus não existe, mas também de tentar refutar argumentos que digam que Deus existe e, de certa forma, pregar o ateísmo. Ele publicou livros em que ele comentava sobre teorias e teses que tentavam provar Deus, apresentando argumentos contrários, e a sua crença era realmente genuína. Ele tinha uma crença muito sincera e muito transparente. Todo tipo de argumento ele tratava com respeito, mas discordava. Nenhum argumento a favor de Deus realmente convenceu Antony. Até que, quando ele tinha por volta de 80 anos de idade, uma coisa estranha aconteceu. Ele começou a acreditar em Deus e, inclusive, publicou a respeito disso. O que fez uma pessoa inteligente como ele, o que fez um ateu militante passar a crer em Deus? Como eu disse, nenhum argumento a favor de Deus realmente tinha convencido Antony. Mas no fim daquele século, diversas descobertas científicas começaram a fortalecer um argumento específico. Esse argumento é conhecido como argumento teleológico. Vamos traduzir? Ele também é chamado de argumento do design. Resumindo, o universo tem tantos detalhes tão corretamente alinhados, especialmente a Terra, tem tantos detalhes interessantes que permitem que a vida exista, que esse argumento nos diz que é muito difícil eles serem meras coincidências. Quando Antony começou a estudar as mais novas pesquisas científicas, o que elas mostravam sobre a Terra, sobre como a vida na Terra surgiu, ele foi convencido de que cada detalhe não podia ter sido colocado ali por acaso e que demonstrava realmente um plano de um ser inteligente. E eu quero comentar com você um pouquinho sobre esses argumentos que Antony começou a crer. Quando nós falamos no design inteligente, muitas pessoas, inclusive da área científica, com sinceridade,
tentam dizer que as teorias mais aceitas pela academia muitas vezes são aquelas que não precisam da existência de um Deus. Mas quando a gente observa esse argumento, nós entendemos que esses detalhes que formam o nosso planeta realmente são muito mais do que meras coincidências ou muito mais do que processos que poderiam ter acontecido de forma diferente. Quer ver só? A lição ela vai trazer 3 de forma bem simplificada. Poderiam ser muito mais, mas eu quero comentar sobre eles com você. O primeiro é como o nosso planeta está localizado exatamente na zona habitável da nossa estrela. Para você que não sabe, o nosso sistema solar não é o único que existe. E nós não somos o único planeta, é verdade, em vários sistemas solares que está em uma zona habitável. Mas no nosso caso, a posição é tão exata que se ele estivesse alguns quilômetros, digamos assim, mais para frente ou mais para trás em relação ao Sol, a vida não teria tanta facilidade em surgir aqui na Terra. Eu digo facilidade porque nós estamos em uma temperatura muito agradável para se ter vida. Uma temperatura basicamente perfeita. Se estivéssemos um pouquinho mais próximos, seria quente demais. Se estivéssemos um pouquinho mais afastados, como Marte, por exemplo, seria muito frio. Olha um segundo ponto interessante. A nossa gravidade é na medida certa. Para você que não sabe, a nossa atmosfera só existe por causa da gravidade. A gravidade é aquela força que puxa, vamos dizer assim, puxa todos os elementos para o centro do nosso planeta. E a atmosfera ela permite que alguns gases muito importantes para a vida aqui na Terra, como oxigênio, nitrogênio, ozônio, eles não escapem da Terra e voem pelo espaço. Se a nossa gravidade tivesse uma força um pouquinho menor, esses gases sairiam por aí e não teria o suficiente aqui na Terra para termos uma atmosfera que permitisse a vida. Mas se essa força fosse um pouquinho mais forte, ela não permitiria que alguns outros gases que não seriam positivos para a vida, como por exemplo o metano ou a amônia, que você consegue ver que o planeta Vênus, por exemplo, tem muitos desses gases por causa de uma força atmosférica maior, isso não permitiria que a vida existisse. A força da gravidade está tão bem calibrada que apenas os gases essenciais ficam aqui e permitem que a vida exista. Um terceiro detalhe, a distância e a força gravitacional da Lua. Sim, a Lua tem uma influência na força gravitacional da Terra. Ela permite que as marés existam, ela permite que a Terra continue numa inclinação perfeita para que as estações do ano existam, para que as temperaturas fiquem equilibradas, para que a Terra tenha um equilíbrio ali de exposição ao Sol. E você já percebeu, se a Lua estivesse em uma posição diferente, se o planeta não tivesse uma Lua grande o suficiente, se a Lua estivesse um pouco mais longe ou um pouco mais próxima, todos esses fatores seriam muito mais desequilibrados. Seria muito difícil ter estações do ano bem definidas, seria muito mais difícil ter um clima bem definido. E são todos esses detalhes muito específicos, mas também muito bem organizados para se ter a vida. E eu poderia citar muitos outros aqui sobre nossas células, sobre outros processos geológicos, processos astronômicos, que fizeram essa pessoa ateia, convicta, entender que na verdade existe sim um designer, um criador. E falando de religião, muitas pessoas também dizem que mesmo que esse argumento tenha uma base de sentido, ele não deveria apontar exatamente para o Deus cristão. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que a narrativa bíblica ela é muito diferente das narrativas de outros povos e de outras religiões. Uma pergunta muito sincera que pode ser feita é: mas por que tem que ser o Deus cristão o Criador? Por que não poderia ser Zeus? Por que não poderia ser Marduk? Por que não poderia ser qualquer outro Deus? Eu quero te comentar sobre a diferença entre a história do Gênesis, da criação do mundo na Bíblia, e as histórias dos Gênesis pagãos, digamos assim, em outras religiões, como a criação do mundo foi feita. Em quase todas as histórias de quase todas as mitologias ao redor do mundo, nós temos um padrão fixo, com 2 detalhes muito importantes. O primeiro é que os deuses foram criados ou surgiram da natureza. A natureza existia e dela vieram os deuses. Um exemplo disso eu posso te comentar é da mitologia suméria ou babilônica, uma das primeiras a ser criada na nossa humanidade. No livro que eles deram o nome de Enuma Elish, que é como é chamado o Gênesis, digamos assim, dos babilônicos,
Se conta que os primeiros deuses foram criados a partir das águas primordiais. A água já existia e dela vieram os deuses. E em quase todas as religiões você tem o mesmo processo. Na mitologia grega, na mitologia egípcia, na mitologia nórdica e tantas outras. E o segundo ponto é que a humanidade ela não é nada de especial na criação. Algumas vezes até como se fosse um imprevisto que aconteceu. Na mesma mitologia babilônica, Numa Elish, os humanos eles foram criados a partir do sangue de um deus derrotado e eles tinham a única função de aliviar a carga dos deuses. Eles foram criados quase que como um presente para os deuses, tirando deles o trabalho penoso que eles tinham. Ou seja, foram criados basicamente como servos e escravos. E a mesma coisa você consegue ver nas demais mitologias que eu comentei. Na mitologia grega, os humanos também foram feitos como erros. E o cristianismo, ele é muito diferente. E até um pouco mais científico, eu poderia dizer. Ao contrário dessas narrativas, a Bíblia vai na contramão desses dois pontos que muitas mitologias compartilham. O primeiro ponto que a Bíblia quebra é a história de que os deuses foram criados a partir da natureza. Literalmente, no primeiro versículo da Bíblia, esse argumento é quebrado. Olha como a Bíblia nos conta. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A própria ciência hoje concorda que as coisas surgiram, que o universo surgiu a partir de uma força original. Pode não ter sido Deus, de acordo com a ciência. Alguns chamam de Big Bang, tem teorias que dizem que foi um outro universo que colapsou e deu origem a este. Mas ainda assim, se nós formos buscando, até mesmo pelos fatos científicos, nós entendemos que as coisas vieram a existir de uma força primeira. Não essa força primeira poderosa veio a existir a partir das coisas. E a Bíblia é muito clara em dizer: Deus criou os céus e a terra. Não foram os céus e a terra que fizeram Deus surgir. E um outro ponto muito interessante é que a humanidade, no relato bíblico, não é uma coadjuvante. Não é um asterisco. Ela é muito importante, ela é o ponto máximo da criação de Deus. Olha como a Bíblia nos diz, Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não cria o ser humano para tirar um trabalho pesado de Deus. Pelo contrário, coloca ele em um posto especial preparado apenas para o homem. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. O ser humano não foi criado como um serviçal de Deus. O texto bíblico nos diz que ele foi criado como guardião de toda a natureza. E esse argumento, muitos, inclusive, renomados cientistas que acreditam nesse argumento do design, entendem que é muito mais parecido com as provas científicas que nos têm sido mostradas pelos estudos astronômicos e geológicos. Um Deus que cria todo o universo, cria a Terra, calibra todas as forças, todos os detalhes necessários para que então a vida surja e que dessa vida, uma vida especial, a espécie humana se desenvolva de uma forma diferente das outras espécies. Percebe como é interessante o relato bíblico comparado com a ciência? E aqui eu quero fazer uma breve reflexão com você, uma reflexão que a própria lição nos traz. Você percebeu agora que muitas religiões tentaram explicar a origem do universo. E muitos deuses foram criados nesse processo para tentar explicar as diversas forças. Muitas pessoas, inclusive esse cientista chamado Anthony Flew que nós comentamos, tinham a impressão errada de que o Deus cristão é simplesmente mais um dessa turma de deuses que foram criados para tentar explicar as forças da natureza. E muitas vezes esse é o principal motivo pelo qual algumas pessoas tendem a se afastar do cristianismo ou a negar a existência de um Deus. É verdade. Muitas vezes não é por causa de argumentos filosóficos, como vimos semana passada, ou por causa de argumentos científicos que elas escolhem crer ou não em Deus, mas sim pelo fato de terem um certo medo da existência de Deus. E eu vou te explicar. Imagina se o Deus cristão fosse igual a Zeus, por exemplo,
que na mitologia grega saía seduzindo mulheres humanas a todo canto, e você ia ter que ficar preocupado com um Deus sedutor e orgulhoso. Eu não gostaria. Imagina se o nosso Deus, se o Deus cristão fosse parecido com Moloque, que exigia o sacrifício de crianças e que exigia ele em massa para que não se irritasse contra a humanidade. Um Deus sanguinário e implacável. Muitas vezes as pessoas entendem o Deus cristão pela forma como realmente o viram, pela forma como muitas pessoas infelizmente interpretam Deus como um Deus tirano, como um Deus megalomaníaco, como um Deus implacável. Mas esse não é o Deus que a Bíblia nos mostra. E tem uma frase que eu achei muito interessante na lição, eu até anotei ela aqui para comentar com vocês. A lição fala o seguinte: a boa notícia não é apenas de que Deus existe, é de que Deus existe e o nome dele é Jesus. Talvez você não tenha conhecido, como eu conheço ou como muitos cristãos conhecem, quem realmente foi Jesus. Jesus ele não foi apenas um ser humano, ele não foi apenas um fato histórico, ele não foi apenas um filósofo. Jesus foi a encarnação do Deus vivo. E como encarnação do Deus vivo, Jesus mostrou para a humanidade quem realmente é Deus. O Deus da Bíblia não é parecido com os deuses de diversas mitologias. O Deus da Bíblia é um Deus que criou este universo. É um Deus que é verdade, é poderoso, alto demais para o nosso entendimento, mas ainda assim quer estar presente. É um Deus que se faz presente nesta humanidade. É um Deus que se faz próximo de cada um de nós. Ele é um Deus que nos criou. É um Deus que permitiu que tivéssemos livre-arbítrio para escolher o nosso destino. É um Deus que, quando viu o nosso erro, já tinha um plano perfeito para corrigi-lo. É um Deus que se importou com a humanidade a tal ponto de enviar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ou seja, é um Deus que ama a humanidade. É um Deus que não é indiferente. É um Deus que não é orgulhoso. É um Deus que não vê a humanidade como simples bonequinhos que ele pode brincar. Ele vê os humanos como seus filhos. E quando nós olhamos para essas provas científicas do amor de Deus, sim, os detalhes que permitiram que nós estejamos vivos neste mundo, nós entendemos que Deus deixou a sua assinatura no universo, não apenas para que entendêssemos que Ele é um Deus poderoso, mas que nós entendêssemos também que Ele é um Deus de amor. Anthony Flew entendeu isso. Ele morreu sendo criticado por ter abandonado o ateísmo, mas ele morreu crendo que este universo não foi criado por acaso, nem foi deixado abandonado, porque as provas de um Deus criador nos levam a entender que o universo foi calculado e que nós, como criaturas dele, fomos amados. Ele nos ama e até mesmo a natureza nos conta isso. Aceita fazer uma oração comigo? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós entendemos agora que, por meio do estudo da criação e de tantos detalhes interessantíssimos sobre a ciência, ao contrário do que muitas pessoas possam dizer, a ciência não contradiz a religião. Pelo contrário, a ciência muitas vezes nos leva a ver a Bíblia, o relato bíblico, com olhos muito diferentes. Não é apenas uma história de como pessoas no passado imaginavam que o universo foi criado. É um relato que está de acordo com descobertas que foram feitas, mas mais do que isso. É um relato que nos mostra que este universo, este planeta, foram criados por um Deus que se importa com a sua criação. Um Deus que planejou tudo nos mínimos detalhes. E um Deus que nos ama a ponto de vir nos resgatar e nos dar a vida eterna. Obrigado pela vinda de Jesus, ó Deus. Obrigado por este mundo tão bem planejado que o Senhor nos deu. E a pessoa que está do outro lado da tela me ouvindo, que o Senhor possa mostrar por meio da natureza para ela também que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é um Deus criador e um Deus que ama a sua criação. São essas bênçãos que nós te pedimos e desde já te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir que você esteja conosco para fazer uma visita. Semana que vem nós teremos um evento especial na nossa classe. Nós vamos inaugurar a nossa classe de jovens. Vai ser um dia especial, vai começar a partir das 9 da manhã. Nós teremos música, teremos uma interação especial, teremos um culto especial também para você e você, independente da sua fé, será muito bem-vindo para estar conosco nesse dia. Convido você então para estudar a Bíblia conosco também aqui na nossa igreja, na nossa classe de jovens. Quero te ver lá, viu?
Deus abençoe, uma boa semana para você.